Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos de volta ao episódio de hoje com o Dr. Anthony Sweat, Doutrina e Convênios 109 a 110. Anthony, você disse que isso, versículos de 1 a 5, é uma introdução, um apelo, versículos de 6 a 42, às promessas de uma investidura. O que fazemos a seguir? Na próxima sessão, de 43 a 53, Joseph exemplifica exatamente o que o Senhor nos diz para fazer, orar por nossos inimigos. Joseph faz isso aqui de 43 a 53. Ele faz uma coisa dupla como em 43, onde diz que não nos deleitamos com a destruição de nossos semelhantes. Suas almas são preciosas diante de ti. Adoro essa orientação. Suas almas são preciosas. E então ele diz em 45, sabemos que falaste coisas terríveis a respeito dos iníquos. 46. Portanto, ó Senhor, livra o teu povo das calamidades dos iníquos. 47 é notável. Lembre-se daqueles que foram expulsos pelos habitantes do condado de Jackson, Missouri, das terras de sua herança. 48, fomos muito oprimidos. Nossos corações estão cheios de tristeza, e então veja o versículo 50. Tenha misericórdia da multidão iníqua. Agora essas são as pessoas que perdemos nossa Sião. Ele é um homem melhor do que eu penso não. Deixe-os ter o que merecem, Senhor. Dê a eles e veja no final dos 50 que eles possam se arrepender de seus pecados, se o arrependimento for encontrado. Ao mesmo tempo, se não puder ser de outra forma a causa do teu povo, não fale diante de ti, que tua ira se acenda e tua indignação caia sobre eles e sejam destruídos raiz e ramo sob o céu. Ele está mostrando isso de uma forma linda, tipo, ei, cada alma é preciosa. Essas pessoas fizeram coisas difíceis para nós, e se elas se arrependerem, vamos perdoá-las. Mas se não se arrependerem, ajude-nos a vencer os ímpios, para que os teus propósitos e os teus planos não falhem. É uma bela oração pelos ímpios. Não tolerando, não desculpando, mas também uma orientação misericordiosa para com aqueles que oprimiram o nosso povo neste momento e nos expulsaram de Sião apenas alguns anos antes desta oração, né? Isso é algo que todos nós poderíamos exemplificar. Sei que poderia ter misericórdia de nossos inimigos. De 54 a 67, Joseph vai expandir sua bênção para o mundo e, em particular, para a casa de Israel em 54. Observe como ele ora para que os princípios que foram tão honrosos e nobremente defendidos, ou seja, a constituição de nossa terra, sejam estabelecidos para sempre, né? Então ele vai orar pelos reis, príncipes e nobres do grande povo de toda a terra, para que seus corações sejam suavizados e seus servos possam seguir em frente e o trabalho possa avançar. E em 57, para que todos, confins da terra, saibam que nós, como servos, ouvimos sua voz e que você nos enviou. Então ele ora ali pelo mundo em geral e pelos governantes do mundo, mas agora, em 58, ele vai orar especificamente para que possamos reunir os justos e construir uma cidade santa. 59, nomear outras estacas. Ele está orando pela igreja em geral aqui, mas isso vai levar à sua oração pela reunião de Israel em 61. Tu tens um grande amor pelos filhos de Jacó que estão dispersos pelas montanhas há muito tempo, em dias nublados e sombrios. Portanto, pedimos-te que tenhas misericórdia dos filhos de Jacó, para que Jerusalém, a partir desta hora, comece a ser redimida. E em seguida, no versículo 64, que os filhos de Judá comecem a retornar às terras que tu deste a Abraão, seu pai. Tenha em mente, a propósito, que naquela época havia cerca de 7.000 judeus que viviam em Jerusalém. Hoje há mais de 500.000 que vivem em Jerusalém. Em 1841, enviaremos um de nossos apóstolos, Orson Hyde, para dedicar a Terra Santa, e parte dessa dedicação é para o retorno dos judeus. Estamos literalmente vendo o cumprimento dessa oração e dessa profecia nos últimos dias de hoje. Você sabe que o movimento sionista inicial ocorreu no século XIX. Joseph McConkie diria que essa é uma reunião preliminar, porque para realmente serem reunidos, eles são reunidos primeiro a Cristo e depois às suas terras. Certamente parece que eles estão se reunindo por um motivo. Eu entendo isso. Chamamos isso de reunião preliminar. Isso é apenas para nós. Voltando ao versículo 61, tenho um filho que está em missão. Conversamos bastante. Fui eu quem mais falou sobre a reunião de Israel. Adoro o versículo 61, os filhos de Jacó, filhos de Israel, que estão espalhados pelas montanhas há muito tempo, que a restauração não é apenas uma restauração da igreja do Novo Testamento de Cristo. É uma promessa que Deus fez por meio de Isaías e outros, de que sim, ele estava espalhando Israel. Eles escolheram rei Saul, Davi, Salomão. O reino se dividiu, mas um dia eu os reunirei.
Como missionário, ensinei a restauração da igreja do Novo Testamento de Cristo. Acho que exagerei um pouco, pois não foi isso que Moroni mencionou em 1823. Ele disse que se trata de uma reunião de Israel. Acho que ele entendeu. Falei bastante. Sim, quanto mais você fala, mais eles entendem. Sim, sim. É matemática. Sim. Acho que é algo porque se ouve isso muitas vezes. Jesus tinha 12 apóstolos na igreja do Novo Testamento, mas quando começamos a analisar essas palavras, vemos Jacó, vemos Melquisedeque, vemos Arão, vemos Judá. Tudo isso está no Antigo Testamento, isso é Elias. Isso todos nós pensamos, como diria Joseph Fielding McConkie. Isso é a religião dos tempos antigos, a aliança abraâmica. Vamos abençoar todas as famílias da terra. Sim, Hank, o melhor é que um dia daqui a 1 ou 2 anos, seu filho vai dizer a você, pai, Eu aprendi uma coisa muito legal. esta é a reunião mais ampla de todos os filhos da aliança de Deus. Não apenas uma restauração da sua igreja no Novo Testamento. Você vai dizer, obrigado, filho. Que insight maravilhoso. Eu não sabia disso. Quem lhe ensinou isso? Como você chegou a essa conclusão? Mas é tão divertido quando isso acontece. Seção 84, versículo 2. A restauração de seu povo. E isso talvez se relacione com a primeira coisa que ele diz no versículo 1 desta sessão que mantém a aliança. Deus fez uma aliança com aquela grande família desde o início, que seus olhos estariam sobre eles e que ele os reuniria, alcançaria para toda a eternidade. 67, e que todos os remanescentes dispersos de Israel que foram levados aos confins da terra cheguem ao conhecimento da verdade, creiam no Messias e sejam redimidos da opressão e se alegrem diante de ti. Mantém a aliança, incluindo a aliança de reunir sua linhagem e família da aliança. Então a reunião final é a reunião para o conhecimento do Messias e de quem ele é. É por isso que podemos dizer que a reunião preliminar é estar no lugar certo, mas você precisa reunir em seu coração Cristo e quem ele é como o segundo Nef. Sim, segundo Nefe, pode ser difícil quando você começa a ler o livro de Mórmon, porque você pensa, estou perdido nessa linguagem de Isaías. Mas à medida que você dedica tempo a ele começa a se abrir e você percebe que Nefe está quase obcecado com a futura reunião de Israel aqui. Há referências à reunião de Israel disperso. Não sei se vocês já viveram em uma época em que o presidente da igreja realmente se concentrou nisso, mas se algum dia viverem. Não sei se isso já foi discutido. Sim, Vamos abordar isso um pouco na sessão 110. ok, vamos continuar. E então, do versículo 68 até o final, é realmente uma oração pelos líderes da igreja e pela própria igreja. Gostaria de mencionar apenas alguns trechos. 68, lembra-te de teu servo Joseph Smith Jr. e de todas as suas aflições e perseguições, de como ele fez convênio com Jeová e jurou ao Deus Todo-Poderoso de Jacó e aos mandamentos que lhe deste e de que ele se esforçou sinceramente para fazer tua vontade. Essa é uma grande visão sobre Joseph Smith, onde ele simplesmente diz, Senhor, estou fazendo o meu melhor. Essas não são palavras de um charlatão. Essa não é a oração de alguém que está inventando coisas. Essa é a oração de alguém que realmente recebe revelação e recebeu diretrizes divinas de Jeová, que está fazendo o seu melhor para estabelecer os alicerces desta grande obra. Quase dá para ouvi-lo dizer, estou tentando, sinceramente estou tentando. E nós pulamos esse versículo anteriormente, mas no versículo 31, eu quase o associaria a tu sabes, ó Senhor, que teus servos têm sido inocentes diante de ti ao dar testemunho do teu nome pelo qual eles têm sofrido essas coisas. Novamente, isso nos leva de volta aos pecados de todos. Todos cometem erros no versículo 34. Acho que muitas vezes, talvez falemos hoje sobre a falibilidade profética. Às vezes, quase levamos isso ao extremo. Agora, crédito para minha esposa, a querida Cindy. Cindy gosta de dizer isso. Vou lhe dizer uma coisa. Os profetas são infalíveis. Eles são infalíveis em seu testemunho de Jesus Cristo e de seu evangelho restaurado. Eu realmente adoro essa afirmação. Eles são infalíveis em seu testemunho especial de Jesus Cristo e em declarar esse testemunho ao mundo. Joseph, combinando esses dois versículos, estamos fazendo o nosso melhor. Por favor, veja o meu trabalho. Temos sido inocentes ao prestar testemunho do teu nome desde o início e é por isso que passamos por algumas coisas difíceis. Acho que nunca tinha reparado nessa palavra antes. No versículo 68, ele pergunta, sinceramente nos esforçamos para fazer
a tua vontade. Não é uma palavra que usamos muito, mas deve soar familiar para qualquer pessoa que já tenha passado por uma entrevista para obter uma recomendação para o templo. Aqui estão algumas perguntas. Você se esforça para manter a pureza moral em seus pensamentos e comportamento? Essas perguntas são publicadas pela igreja. Você se esforça para santificar o dia do Senhor? Você se esforça para ser honesto em tudo e do que faz? Não sei se há uma conexão com a seção 109, mas é um lugar onde essa palavra é usada novamente. É uma palavra linda. Também adoro quando ele ora no versículo 69, ele ora por sua esposa e filhos, Joseph, Emma e seus filhos. Ele tem, acredito, 2 filhos pequenos vivos nessa época. Ele perdeu vários na morte, mas também em 70 tem misericórdia de todos os seus parentes próximos para que seus preconceitos sejam quebrados e varridos como uma inundação para que possam se converter e ser redimidos com Israel. Pessoalmente, interpreto isso como Joseph orando pela família de Emma, que nunca aceitou o evangelho restaurado e se uniu à fé durante a vida de Joseph e Emma. Isaac e Elizabeth Hale. Em seguida, ele ora no versículo 71 pelos presidentes da igreja e suas famílias. E no versículo 72, lembra toda a igreja e seus parentes próximos. Então ele agora está pedindo uma bênção final sobre toda a igreja. 73, para que tua igreja possa sair do deserto das trevas, brilhar como a lua clara, como o sol terrível, como um exército de bandeiras. A maioria das pessoas não percebe que ele está citando o Cântico de Salomão ali. É a única vez que você encontra a nota de rodapé da canção que eu consigo lembrar. É uma frase muito legal. É uma frase legal. Pensando na igreja 74, ele vai ir João, o revelador livro do Apocalipse, ser adornado como uma noiva para o dia em que tu revelarás os céus, fazendo com que as montanhas fluam diante da tua presença. Ele está citando as escrituras ao longo de todo este 75, quando a trombeta soar para os mortos. O pequeno Moroni e o livro do Apocalipse seremos levados para te encontrar 76, para que nossas vestes sejam puras, vestidos com mantos de justiça, palmas nas mãos, coroas de glória. Ele está entrelaçando toda a linguagem das Escrituras, então conclui novamente 78. Ó, ouve-nos, ó Senhor, e responde a estas petições. E ele pede ao Senhor que aceite a dedicação desta casa. E eu amo em 79 e também esta igreja para colocar sobre ela o teu nome. Provavelmente não é o momento certo para isso, mas a igreja original era a Igreja de Cristo. Em meados da década de 1830, eles começaram a se chamar Igreja dos Santos dos Últimos Dias e, ironicamente, na parte externa do templo de Kirtland, estava escrito Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Em 1838, o Senhor disse: não chamem minha igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para colocar sobre ela o nome de Cristo. Precisamos ler entre 79 e 80. É uma conclusão tão retumbante e nos ajuda pelo poder do teu Espírito para que possamos misturar nossas vozes com aqueles serafins brilhantes ao redor do teu trono e com aclamações de louvor cantando Hosana a Deus e ao Cordeiro. E deixe que estes teus ungidos estejam próximos da salvação e teus santos gritem de alegria. Amém e amém. Quase dá para imaginar a congregação de pé e gritando amém ali mesmo. Que oração! Que oração é essa? Quando ele termina, eles cantam o Espírito de Deus. W.W. Phelps escreve esse hino para a dedicação. Eles cantam juntos. Então, pela primeira vez, eles fazem o que chamamos de grito de Hosana. Com esse grito de Hosana, isso está no próprio diário de Joseph. Naquele dia, selamos os procedimentos do dia, gritando Hosana a Deus e ao Cordeiro 3 vezes, selando cada vez com amém, amém e amém. Uma manhã incrível. Eles começaram a reunião às 9 horas e terminaram às 16 horas. Foi uma reunião dedicatória de 7 horas. Deixei de fora alguns testemunhos de Oliver e Don Carlos. Sidney Rigdon levantou-se e acrescentou mais alguns comentários, porque acho que não conseguiu terminar tudo nas 2h30 da manhã, e então esta é a melhor parte. Brigham Young se levanta e fala em línguas, David W. Patton interpreta e eles cantam em línguas. É realmente um derramamento pentecostal. A propósito, aquela noite foi realmente incrível, ainda mais porque Joseph se reuniu com cerca de 300 portadores do sacerdócio naquela noite, e isso está no diário de Oliver Cowdery. O Espírito de Deus foi derramado. Vi a glória de Deus como uma nuvem descer e repousar sobre a casa e enchê-la como um vento forte. Vi línguas como de fogo repousar sobre muitos falavam em línguas e profetizavam. Naquela mesma noite eles voltaram e viram
o cumprimento de algumas das coisas pelas quais Joseph havia orado naquela manhã. Antes de chegarmos à sessão 110, às vezes pulamos de eles dedicaram na sessão 109 naquele domingo. Então, no domingo seguinte, na sessão 110, quando os anjos vieram, mas não se esqueçam da terça e da quarta-feira daquela semana, nesse intervalo, eles se reuniram novamente com vários líderes do sacerdócio. Na maior parte do tempo, Joseph estava trabalhando com homens e líderes do sacerdócio e os conselhos do sacerdócio em Nauvoo. É claro que ele expande isso para lavar, ungir e investir nas mulheres da igreja também. Mas na terça e na quarta-feira, entre a dedicação e antes da semana seguinte, Joseph se reúne e eles têm experiências incríveis, visões, profecias, revelações, línguas, anjos, ministração. Este é o diário de Joseph. Na quarta-feira, 30 de março, a partir desses 2 dias de reuniões, cito, o Salvador apareceu para alguns enquanto anjos ministravam a outros. Foi um Pentecostes e uma investidura ou dotação que certamente serão lembrados por muito tempo e os acontecimentos deste dia serão transmitidos nas páginas da história sagrada para todas as gerações como o dia de Pentecostes para que este dia seja contado e celebrado, né? Eu tive que ler isso apenas para que pudéssemos cumprir essa profecia. As coisas que eles experimentaram naquele dia, naquela semana e no domingo seguinte, elas realmente são um Pentecostes e uma investidura, o ápice das manifestações celestiais. Estamos falando sobre eles agora mesmo. Sim, Anthony, sempre fazemos nosso podcast em 2 partes. Não me lembro de todos os episódios que já fizemos. É muito importante que as pessoas fiquem para a segunda parte, porque sim, temos a oração, mas há uma resposta. E então temos o resultado. Sim. Uma bela resposta a uma bela oração. Concordo. Eles têm que se ater à parte 2 da sessão 110, porque a sessão 110, os eventos que estão lá afetam a eternidade. Não há outra maneira de dizer isso. Costumamos comemorar o dia 6 de abril, mas é o dia 3 de abril. 3 de abril, Steve Harper, em seu livro contextual, primeira frase da sessão 110. O dia 3 de abril de 1836 foi o segundo maior domingo de Páscoa da história. Sim. Gostaria de saber qual foi o primeiro. Sim, eu pensei. Uau! Essa é uma afirmação bastante ousada, não é? Sim, é mesmo. Mas quando você entende o que acontece na sessão 110, percebe que aquele dia afeta a eternidade, porque trará paz, poderes e habilidades para reunir Israel em ambos os lados do véu, dotar os santos com as bênçãos de Abraão e selá-los e suas famílias para a exaltação, né? Não conheço nada maior do que isso, além da própria ressurreição de nosso Senhor, que torna tudo isso possível. Entendo porque Steve chama isso de a segunda maior Páscoa que já aconteceu. Anthony, na sua opinião, prepare-nos para isso. É algo que Joseph está esperando? Ele e Oliver sobem ao púlpito superior, fecham as cortinas como se fosse uma divisória. Sim, sim. Criar o que você nos disse anteriormente seria considerado talvez um santo dos santos, uma sala celestial. Sim, essa é a intenção dessas cortinas, pelo que eu entendi. Naquela manhã, eles se reuniram em uma reunião geral do Sacramento de Páscoa. Então, à tarde, ele se reuniu com os líderes da igreja, os presidentes da igreja, né? Joseph diz, né? Ele se retirou para o púlpito, as cortinas foram baixadas e ele se curvou em uma oração solene e silenciosa ao Altíssimo. Depois de se levantar da oração, a seguinte visão se abriu para eles. Acho que há uma razão para Joseph baixar os véus. Não tenho certeza se ele está antecipando o que vai acontecer, mas ele está dizendo, ok, eu me reuni com os santos pela manhã. Tivemos nosso culto, administramos o sacramento, mas há algumas centenas de pessoas na plateia. Eles provavelmente baixaram o resto dos véus e os dividiram em seus quórums ou grupos. E Oliver e Joseph vão baixar os deles ao redor de seus púlpitos para ter seu espaço sagrado e privado no que pode ser considerado a parte mais sagrada do templo. E então essa visão de 4 seres surge diante deles. Essa visita de 4 seres, primeiro de nosso Salvador, para cumprir a oração e aceitar a casa, e depois Moisés, Elias e Elias. É realmente isso, este é o presidente Nelson, em seu discurso de 2024, alegrem-se com o dom das chaves do sacerdócio. Jesus Cristo declarou que havia aceitado o templo como sua casa e fez esta promessa impressionante. Manifestarei-me ao meu povo com misericórdia nesta casa. Essa promessa significativa se aplica a todos os templos dedicados da igreja hoje e convido vocês a refletirem sobre o que a promessa do Senhor significa para vocês pessoalmente. E outra citação para reforçar o que acontece aqui, por que é tão crucial. O elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12, disse que, sob a direção da primeira presidência e do Quórum dos 12, há 3 conselhos executivos na sede da igreja que supervisionam essas responsabilidades divinamente designadas com base nas
chaves que foram restauradas no templo de Kirtland. Eles são o Conselho Executivo Missionário, o Conselho Executivo do Sacerdócio e da Família e o Conselho Executivo do Templo e da História da Família. Grande parte do trabalho que a igreja está realizando hoje se baseia no que acontecerá em abril de 1836, na sessão 110. Anthony, sei que já estive nessa posição antes em que é impossível, como professor, descrever o que acontece. No momento em que você começa a colocar em palavras, você pensa, não consigo fazer isso. Mas dê o seu melhor aqui. Vou fazer o meu melhor para resumir de forma concisa o que acontece. Jesus vem e aceita esta casa como sua. Em seguida, ele dá o poder de redimir os mortos e reunir Israel, a família do convênio de Deus, em ambos os lados do véu. Esse é Moisés. Ele então concede o poder por meio de Elias para nos prometer todas as bênçãos de Abraão, ou em outras palavras, o que chamamos de bênçãos da exaltação. Ele então envia Elias para conceder o poder de ligar e selar essas bênçãos e a família humana a Deus e uns aos outros. É isso que acontece na sessão 110 de Doutrina e Convênios, um dia normal. Uau! O próprio Jesus. Vocês já pensaram na audácia do que estamos dizendo aqui? Eu penso nisso frequentemente ao tentar compartilhar a mensagem da restauração. Bem, Deus apareceu novamente. Jesus apareceu novamente. Bem, e então João Batista, e depois Pedro, Tiago e João. Bem, então Moisés e Elias, e assim por diante, e a ousadia, mas o que você faz, se for verdade, acho que você diria que aconteceu e não amenizaria. Isso realmente aconteceu, penso em W. Phelps. As visões e bênçãos antigas estão retornando e os anjos estão vindo visitar a Terra. Como você expressaria isso nesta sessão? Não dá. Então, como você descreveria isso? Cindy e eu estávamos em um cruzeiro e sentados no barco, fomos para a banheira de hidromassagem à noite e tínhamos a banheira só para nós, estávamos muito animados. Sabe quando você tem a banheira de hidromassagem do cruzeiro só para você e de repente um grupo de 6 adolescentes chega e entra na banheira com a gente? Fiquei muito desapontado por um momento, até que um desses ótimos adolescentes perguntou, de onde vocês são? Ele perguntou para mim e para Cindy e nós respondemos que éramos de Utah. Então ele disse, não quero ofender, mas vocês são Mormons? Foi assim que ele se expressou e eu respondi, sim, na verdade somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E isso nos levou a passar 2 horas sentados naquela banheira de hidromassagem, tendo uma das melhores conversas com meia dúzia de jovens incríveis de outras religiões que amavam o Senhor e amavam sua fé, e fiquei muito impressionado com eles. Mas uma das razões pelas quais estou compartilhando isso com vocês é porque em determinado momento um deles disse, pelo que vocês estão falando, vejo que sua igreja acredita em Jesus Cristo e na salvação por meio dele. E então ele fez a seguinte pergunta, se vocês são apenas mais uma igreja cristã, qual é o valor agregado da sua igreja? Uau! Obrigado por essa pergunta fácil. Não é uma ótima pergunta? Você simplesmente jogou a bola para mim. Qual é o valor agregado? Eu tentei o melhor que pude. Não sei ao certo se consegui e Cindy provavelmente corrigiu, mas tentamos testificar e ensinar a eles o que realmente aconteceu no templo de Kirtland sobre ser capaz de receber todas as bênçãos de Deus, mas também a bênção de unir a família de Deus e nossas famílias para a eternidade, lideradas por profetas vivos que possuem as chaves e os poderes para fazer isso. É algo que somente nossa igreja está fazendo, praticando e pregando. Está enraizado aqui mesmo na seção 110 de Doutrina e Convênios. Gostei do que você disse anteriormente, Anthony, sobre como às vezes dizemos que o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado por Pedro, Tiago e João, e às vezes gostamos de fechar a porta dizendo, ok, o sacerdócio foi restaurado. Mas você diria que Pedro, Tiago e João começaram a restaurar o sacerdócio de Melquisedeque e que isso ocorreu ao longo desses 7 anos? Bem, eu diria que a restauração do sacerdócio não é um evento único, é um processo contínuo. Joseph disse uma vez que todo sacerdócio é Melquisedeque. Existem apenas diferentes partes ou graus. É toda a ordem sagrada do Filho de Deus. Sempre que Deus restaura qualquer aspecto do poder e da autoridade do sacerdócio e das ordenanças e chaves, e ele está restaurando o sacerdócio de Melquisedeque ou a ordem sagrada do Filho de Deus. O sacerdócio de Melquisedeque inclui Moisés, Elias e Elias.
Francamente, inclui Miguel Gabriel e Rafael, como Joseph menciona também na seção 128. É multifacetado, não é um evento singular. E por quê? Porque Deus está tentando nos levar a entrar na ordem do Filho de Deus ou a fazer os mesmos convênios e receber as mesmas promessas que todos os grandes santos de Deus no passado puderam fazer, e todo esse sacerdócio e todos esses anjos estão restaurando suas chaves, suas ordenanças e seus poderes para ajudar a fazer isso acontecer. Um dos meus pequenos gráficos favoritos no Manual de Religião 211 é mostrar esse mesmo grupo no Monte da Transfiguração. Jesus está lá, Pedro, Tiago e João estão lá, Moisés está lá, Elias está lá. Diz até que, de acordo com a tradução de Joseph Smith, João Batista estava lá. Você vê a elegância e a simetria na maneira como Deus faz as coisas. Sim, Anthony, há algum versículo específico que gostaríamos de analisar? claro, meu irmão, claro. Devemos começar a lê-los. Vamos lá. A primeira coisa que eu diria é que eles dão a descrição nos versículos 1 a 3. É uma linguagem poética, metafórica, com muitas referências de João, o revelador, sobre a grandeza e a beleza. Não há palavras para descrever a beleza e o poder dessa visão do Salvador. Quero retomar o que ele diz no versículo 4. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu sou aquele que foi morto. Eu sou seu advogado junto ao Pai, um poderoso testemunho de quem é nosso Salvador. E novamente eles acrescentam seus testemunhos a isso como testemunhas especiais dele, repetidas vezes. Qual é a primeira coisa que o Senhor diz? Eis que seus pecados estão perdoados. Vocês estão limpos diante de mim. Levantem suas cabeças e regozijem-se. O Senhor. A primeira mensagem da primeira visão foi o perdão. Ao longo de doutrina e convênios, o Senhor perdoa, perdoa, perdoa. Ele perdoa rapidamente, livremente, frequentemente e totalmente. Essas três palavras, livremente, frequentemente e totalmente. Quantas revelações começam com seus pecados estão perdoados? Seus pecados estão perdoados. E não é porque eles são desculpados, mas porque essas pessoas estão se esforçando para usar essa palavra. Elas estão se esforçando para fazer o seu melhor e se arrependem quando se desviam. E o Senhor diz, eu te perdoo, não há fim. Uma das bênçãos do templo é poder estar limpo diante do Senhor. E estamos vendo o cumprimento disso bem aqui. Em seguida ele diz, alegrem-se, 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 3 vezes. Sim, e então no versículo 7 ele aceita a casa. Lembre-se do apelo no versículo 4 e no versículo 78. Você aceitará esta casa? E ele diz, eu aceitei esta casa, meu nome estará aqui. Ele está cumprindo diretamente as coisas pelas quais eles oraram. E eu me manifestarei ao meu povo com misericórdia nesta casa. Sim, eu aparecerei aos meus servos e falarei com eles com minha própria voz, se meu povo guardar meus mandamentos e não poluir esta casa sagrada. Talvez apenas 2 reflexões aqui. Bem, a primeira é que o presidente Nelson prometeu recentemente a todos nós. Lembrem-se de quando ele disse, aqui está a minha promessa, todo aquele que sinceramente buscar o Senhor o encontrará no templo. É a casa dele e ele se manifesta à sua maneira e de diferentes maneiras. Mas essa promessa se estende a nós também. E às vezes essas aparições são literais. Certa vez eu estava no templo de Salt Lake com alguns outros educadores religiosos e conversávamos sobre onde Lorenzo Snow teve sua visão do Salvador no templo de Salt Lake. Estávamos em pé no local onde achávamos que tinha sido com base no que havíamos aprendido. Enquanto conversávamos, ficando um pouco animados, um senhor idoso, um trabalhador do templo, aproximou-se de nós e pensei que ele fosse nos mandar calar a boca porque estávamos fazendo barulho demais. Mas ele disse, vocês sabem que estão exatamente no local onde o Salvador apareceu a Lorenzo Snow? E nós respondemos, tudo bem, estávamos nos perguntando isso. Começamos a conversar com ele e de repente vi uma senhora idosa olhando para nós, os funcionários do templo, e se aproximando. Eu esperava que ela nos pedisse para baixarmos um pouco a voz, mas ela apenas disse, vocês sabem que estão exatamente no local onde o Salvador apareceu a Lorenzo Snow? Bem, não é apenas no templo de Kirtland. O templo é literalmente a casa do Senhor. Ele os aceita e se manifesta para seu povo e a seus servos nessas casas. Todo aquele que busca Jesus Cristo com sinceridade o encontrará no templo. Uma coisa que acho que se encaixa aqui é o que dissemos anteriormente. Este templo não é perfeito. Ele representa os esforços de muitos anos para dar ao Senhor o que eles podem. E ele aceita isso. Sempre encontrei conforto nisso que o que estou oferecendo ao Senhor é bastante imperfeito. As vigas não estão todas alinhadas, talvez haja muito espaço entre as vigas e o piso,
e ele range um pouco, e a fundação provavelmente não é profunda o suficiente, mas ele aceita isso. Sim, há uma ótima metáfora aí. Nós também somos o templo de Deus, né? De todos os apelidos do Salvador, meu favorito é advogado. Eu sou o seu advogado junto ao Pai. Ele vai defender a nossa causa. Primeira carta de João, capítulo 2. Se algum homem pecar, se alguma mulher pecar, se algum adolescente pecar, se algum jovem adulto pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse apelido em si é tão bonito para mim que ele vai defender a nossa causa e ser um advogado para nós. Sim, veja o que estamos aprendendo sobre o Salvador nestes versículos. Versículo 4, eu vivo. Versículo 4, eu defendo. Versículo 5, eu perdoo. Versículo 7, eu aceito. Versículo 8, eu manifesto. Versículo 9, consequência das bênçãos. Eu abençoo. Veja o que estamos aprendendo sobre o caráter do Salvador aqui. Eu abençoo, eu perdoo, eu manifesto, eu aceito, eu vivo. Grandes, grandes testemunhos da verdadeira natureza e caráter de Jesus Cristo nestes versículos, né? Gostaria de poder expressar isso em palavras. Parece tão cheio de amor e misericórdia. Porque não é perfeito, mas foi construído com a pobreza deles. Penso no sacrifício dessas pessoas. Será que poderíamos receber a investidura completa aqui? Porque não queremos ter que construir outro lugar para isso com nossa pobreza e ser expulsos desse, mas sabemos o que está por vir. Eles simplesmente continuam fazendo isso. Continuam se esforçando. Um ótimo exemplo dos primeiros santos, né? No versículo 9, observe isso do ponto de vista doutrinário. Ele diz, o coração de milhares e de dezenas de milhares se regozijará grandemente em consequência das bênçãos que serão derramadas e da investidura com que meus servos foram investidos nesta casa. É por isso que é importante entender que a investidura é uma capacidade espiritual, não uma cerimônia ou uma apresentação, porque eles foram investidos no templo de Kirtland, o que significa que conheceram Deus, aprenderam mais sobre seus propósitos e planos, e suas capacidades espirituais foram aumentadas. Eles partiram o véu. Eles tiveram ministração de anjos, tiveram todas essas experiências pentecostais e receberam grandes promessas, mas não participaram da apresentação. No entanto, isso virá das pessoas que começarão a lançar os alicerces para aqueles que virão a seguir. Como professor, você quer encontrar as palavras certas para corresponder à importância do que está acontecendo. Simplesmente não está lá. Está na própria sessão. Essa é a melhor descrição. É por isso que, mais uma vez, talvez uma mensagem para todos que estão ouvindo, e é claro que somos gratos a todos que estão ouvindo. Esperamos que isso sirva como um catalisador, mas no final das contas eles precisam se aprofundar na palavra. E nós precisamos entrar na casa dele. Temos que contemplar o céu. É por isso que Joseph disse que se pudéssemos contemplar o céu por 5 minutos, aprenderíamos mais do que lendo tudo o que já foi escrito sobre o assunto. No final das contas, nossas palavras falham. Tentamos ao máximo nos expressar, mas no fim das contas, o Espírito precisa sussurrar ao nosso espírito e nos ensinar além da nossa capacidade de articular coisas que não podem ser ditas. Essa caneta não pode registrar ou escrever. Anthony, é aqui que ocorre a transição do Senhor para Moisés, Elias e Elias. O próprio Senhor não pode dar essas chaves? Por que trazer esses outros para isso, se ele mesmo pode trazer essas chaves? Pode fazer isso? Acho que sim. Quero dizer, ele não nos obrigaria a fazer nada, não é? Ele poderia pilotar qualquer avião, dirigir qualquer carro e ministrar muito melhor do que eu. Mas no fim das contas, talvez isso também nos leve de volta a um tema. O Senhor está tentando fazer algo de nós. Sim. Isso vem através das responsabilidades e ele aparentemente ainda está trabalhando com Moisés, Elias e Elias. Eles ainda têm trabalho a fazer e estão crescendo. Joseph Smith disse uma vez que será uma grande obra compreender a salvação além do véu. Vamos continuar aprendendo, crescendo, trabalhando e recebendo graça após graça, além desta vida e até a ressurreição. E como anjos, esperamos que um dia possamos sentar-nos em tronos como Deus. Portanto, minha resposta seria sim, ele poderia. Mas este é um evangelho de crescimento e transformação. Sim, ele está exemplificando uma liderança maravilhosa. Quero que você participe disso. Eu poderia fazer isso. Venha até você. Talvez haja algo também como o que John disse, tipo, esta é uma reunião de todas as coisas, de todas as dispensações, e assim, como Moisés, Elias e Elias estavam no Monte da Transfiguração, esses mesmos anjos eu vou enviar e delegar que eles venham até você também para reunir tudo isso em um só lugar. É poético, tá? Há um toque bonito nisso. É elegante.
Henk, adorei a pergunta, porque gosto de perguntar quando ensino 3 Nef. Por que Jesus simplesmente não disse a ele o que disse a Malaquias? Em vez disso, ele diz, quero que você tenha as palavras. Ou acho que ele diz, o Pai quer que você tenha as palavras de Malaquias. E ele honra seu profeta dessa maneira, eu acho. Uau! Ele honra as pessoas imperfeitas que chamou, mas as honra com sua responsabilidade e diz, deixe-me contar o que Malaquias disse. E eu fico impressionado. Ele poderia simplesmente ter dito, mas Isso diz muito sobre seu caráter, quem ele é, como pessoa. Eu poderia fazer tudo isso, mas venha comigo. Moisés, Elias, Elia, venham comigo. Venham comigo aqui. Venham conhecer esses caras. Vocês vão gostar deles. Venha conhecer esses caras, você vai gostar do Oliver. tentei imaginar Mateus 17, Pedro, que é pescador, olhando e dizendo, aquele é Moisés, eu sou apenas um pescador. Mas imagine esses caras. Aquele é Moisés. É por isso que não conseguimos entender. Como você coloca isso em palavras? Emma, você nunca vai adivinhar o que aconteceu hoje. Como você descreve isso? Anthony e John, eu me pergunto se 21 de setembro está na mente de Joseph quando Elias chega. Bem, é claro, né? Porque Moroni lhe disse, Essa foi a introdução de Moroni. Sim, ele precisa fazer isso. Devemos falar sobre esses 3 anjos e o que lhes foi dado. Por favor, fale-nos sobre eles. Anthony, antes de começar, gostaria de dizer aos nossos ouvintes que não deixem de adquirir uma das minhas pinturas favoritas. Direto do manual. Sim. E a expressão no rosto de Joseph é incrível. Foi Gary Smith quem pintou isso? É Gary Smith mesmo, é um clássico. Sou o presidente do fã-clube de Gary Smith. Já vi um grande como esse em Kirtland. Mas sim, dê uma olhada nisso e pense na expressão de admiração que você vê ali e na maneira como nós também nos sentiríamos pensando. O que está acontecendo? Sim, deve ter sido incrível para ele. Como você pode colocar isso em palavras como você está dizendo, Hank? Sim. Agora, Anthony, explique-nos isso. Por que há 3? Bem, vamos começar com Moisés. Depois que essa visão terminou, os céus se abriram novamente para nós e Moisés apareceu diante de nós e nos confiou as chaves da reunião de Israel, das 4 partes da terra e da condução das 10 tribos da terra do norte. Agora quero fazer uma breve pausa aqui, porque para tentar entender o que são essas chaves, às vezes você fala sobre as 10 tribos perdidas que aparecem no Antigo Testamento. Reino do Norte, Reino do Sul, Judá e Benjamim no Reino do Sul. As 10 tribos no norte, elas foram dispersas pelos assírios. Se você é da casa de Efraim, parabéns. Você faz parte das 10 tribos perdidas. Não é um mistério no sentido de que elas não estão escondidas sob alguma calota polar em algum lugar. Eu procurei, não as vi em lugar nenhum. Sim, eu estava lá. Sim, você procurou quando estava lá. A ideia de que, de alguma forma, eles virão por esse caminho, eles estão perdidos em termos de sua identidade de aliança. É assim, que eles estão perdidos. Eles não sabem que são filhos da aliança. O Senhor os restaurará por meio de seus servos à aliança. Portanto, esta é uma reunião de pessoas na aliança. Não vamos ficar estranhos quando falamos das 10 tribos perdidas como um todo. A outra coisa que eu diria é que isso não é apenas um trabalho missionário. Às vezes, dizemos, essa foi a chave para fazer o trabalho missionário. A igreja estava fazendo o trabalho missionário desde que Samuel Smith colocou alguns exemplares do livro de Mormon em sua mochila e foi para Mendon. Ele não precisou que Moisés lhe desse uma chave para fazer isso. Essa é uma visão mais ampla de Deus reunindo a família dispersa da aliança de volta à aliança nos últimos dias. Provavelmente a parte mais importante disso é que a chave de Moisés permite o trabalho pelos mortos. Ela nos permite fazer convênios e ordenanças em nome dos mortos para trazê-los para o convênio ou de volta ao convênio a fim de restaurar sua identidade no convênio. Esse trabalho pelos mortos, na seção 128, diz que foi preparado desde a fundação do mundo. Este era o plano desde o início. Nos últimos dias faríamos o trabalho no templo para reunir Israel por meio do trabalho vicário pelos mortos. Não é um plano alternativo. Era o plano desde a fundação do mundo, essa chave que Moisés deu quando reuniu Israel naquela época, e então eles se espalharam por todas as gerações e por todas as terras. Hoje, nos templos sagrados, estamos trazendo-os de volta à família do convênio. Essa chave, se eu pudesse dizer que é simples, nos permite fazer trabalho vicário pelos mortos para reuni-los na casa de Israel. Anthony, digamos que eu esteja ensinando no seminário ou na escola dominical e alguém me pergunte, bem, o que você quer dizer com chaves? Essas não são chaves reais. Existe uma palavra ou uma maneira que eu possa usar como professor? Eu diria que o senhor agora está me autorizando a fazer esse trabalho por ele?
Sim, hoje usamos o termo chave no sentido de autoridade para dirigir um determinado trabalho. Joseph nem sempre usa a palavra chave da mesma maneira que uma nota acadêmica, mas é assim, que a igreja a define hoje como a autoridade para dirigir uma determinada parte do trabalho, né? Portanto, seu bispo tem uma chave, seu presidente destaca, tem chaves do sacerdócio, seu presidente de missão tem, os presidentes de templo tem, e é claro, os profetas e apóstolos também. Portanto, quando ele restaura essa chave para reunir Israel, é quase como dizer, estou lhe dando a autoridade, a orientação para governar esse trabalho, para reunir Israel de sua dispersão em ambos os lados do véu. Gosto que seja uma autorização, uma designação. Joseph não leu a Bíblia e disse: devo fazer isso. O Senhor disse: estou lhe dando a responsabilidade, a chave. Adoro a ordem disso. É o santo sacerdócio, segundo a ordem do Filho de Deus. A ordem. É criar uma casa de ordem. Há uma sequência. Adoro isso. Vamos passar para Elias, Anthony. Elias aparece no versículo 12 e comprometeu-se com a dispensação do evangelho de Abraão, dizendo que em nós e em nossa descendência, todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Essa é a aliança abraâmica. É assim que eu também resumiria. Em outras palavras, essa é uma promessa das bênçãos da exaltação. Você pode ter progresso eterno, descendência eterna, vida eterna. É uma promessa das bênçãos de Abraão, ou o que chamamos de convênio abraâmico como um todo. Você pode ter o sacerdócio que é colocado sobre você. O Senhor até diz em Abraão capítulo 2, em teu sacerdócio que é tua descendência. As bênçãos de Abraão são as bênçãos da descendência, do convênio e da família. Isso é muito centrado na família quando dizemos as bênçãos da exaltação, as bênçãos de Abraão. Elias está dando essas bênçãos para que você possa ter uma família eterna e que você possa ter progresso eterno por meio dos convênios e ordenanças do Evangelho, né? Podemos até dizer que a raiz do casamento eterno está aqui nessas bênçãos. Agora, esse Elias pode ser alguém chamado Elias. O dicionário bíblico diz que nos dias de Abraão havia um profeta chamado Elias, o que faria sentido se fosse esse o caso. Não sabemos muito sobre essa pessoa chamada Elias, mas sabemos que de alguma forma ele estava ligado a Abraão ou talvez tenha abençoado Abraão. Não sabemos. Elias também pode ser simplesmente um título para alguém, né? Assim, João Batista é chamado de Elias. João o Revelador é chamado de Elias. Elias também poderia ser um preparador. Se for esse o caso, poderia ser alguém como Melquisedeque, que de acordo com a seção 84, deu a Abraão suas bênçãos sacerdotais e o sacerdócio. Esse Elias poderia ser alguém como Melquisedeque ou pessoas como Bruce R. McConkie e outros teorizaram isso, não é uma doutrina firme. Eles dizem que se Elias é um título para alguém que deu a dispensação do evangelho de Abraão, então esse Elias é provavelmente o próprio Abraão, quem melhor para dar as bênçãos de Abraão do que Abraão. Mas é literalmente alguém chamado Elias que viveu na época de Abraão. Alguém como Melquisedeque que abençoou Abraão, ou talvez o próprio Abraão, não sabemos. Mas o importante é que ele dá as bênçãos de Abraão, que são as bênçãos da exaltação, incluindo o progresso eterno por meio da família. Anthony, notei uma coisa, estou realmente me aprofundando na linguagem aqui, talvez mais do que deveria nas palavras específicas. Diz que Moisés, no versículo 11, aparece e confirma as chaves da reunião de Israel. No versículo 12, Elias aparece e confirma a dispensação do evangelho de Abraão. Quero ter cuidado aqui e não interpretar demais as palavras separadas. O que você acha? Estou um pouco reticente quanto a isso. Pode ser apenas a linguagem usada porque nas declarações dos profetas, quando eles chamam Elias de aquele que entrega uma chave, eles se referem a elas como as 3 chaves. Acho que uma boa referência cruzada seria a seção 128, versículo 21, onde Joseph começa a listar todos esses anjos que o ministraram. Ele menciona Moroni e Pedro, Tiago e João Batista, e é aí que ele menciona Miguel, Gabriel e Rafael. Se alguém puder me dizer qual chave Rafael restaurou ou qual poder, eu adoraria saber. Mas então, ouça isto. Ele diz, todos declarando sua dispensação, seus direitos, suas chaves, suas honras, sua majestade e glória, o poder de seu sacerdócio, dando linha sobre linha, preceito sobre preceito. Acho que a frase-chave é, se você chama isso de chave, poder, dispensação, honra, glória. Eles estão dando uma parte do sacerdócio para abençoar os filhos do Pai Celestial a fim de estabelecer a ordem. Sim, dá para perceber que ele está animado com isso. Não devemos seguir em frente com uma causa tão grandiosa. Uma causa tão grandiosa. Adoro essa descrição de Joseph Fielding, McConkie e Craig Ostler.
O evangelho de Abraão é aquele poder e autoridade característicos de Abraão, e o convênio que Deus fez com ele. Uma dispensação desse evangelho é concedê-lo novamente ou restaurá-lo àqueles que desejam fazer um convênio semelhante. Bem, é como se eu desse uma nova ênfase ao convênio de Abraão ou ao evangelho de Abraão. Renová-lo, reativá-lo. Sim, com essa ideia dos templos, vamos abençoar nossa descendência e todas as gerações depois de nós, as famílias da terra podem ser abençoadas. Pessoal, toda vez que estudo isso, fico muito impressionado com o fato de o Senhor nunca desistir dessa família. Quando você termina o Antigo Testamento, pensa, é melhor começar uma nova família. Isso nunca vai dar certo. Esta é a família que você escolheu para abençoar a todos. Alguém pode me perguntar, eu pensava que Deus amava a todos. Por que ele teria uma família escolhida? É porque ele ama a todos que ele tem uma família escolhida. Esta é a família que vai abençoar todas as famílias da terra. Isso está em Gênesis 12 e ele não desistirá deles. Sim, ser escolhido não significa ser escolhido para sentar em um trono e ser admirado. É como ser escolhido para cortar a grama. Você tem um trabalho a fazer. Você vai exercer o ministério, vai levar este evangelho. Você vai levá-lo ao mundo. É um trabalho. Esta família da aliança deve abençoar o mundo inteiro. Henk, como você acabou de dizer, é porque ele ama o mundo que ele chamou esta família e trouxe pessoas para receberem essas bênçãos. Anthony, esse terceiro visitante Elias, quantas vezes ele é mencionado nas Escrituras? Bem, está em Malaquias, no Velho Testamento, está na história de Joseph Smith, em A Pérola de Grande Valor. Quando Moroni fala com ele, está no livro de Mormon. Está aqui mesmo em Doutrina e Convênios várias vezes, né? Portanto, está em todas as obras padrão. É uma das promessas mais importantes que recebemos aqui. O cumprimento de uma promessa feita 13 anos antes, quando Joseph tinha 17 anos, de que ele enviaria Elias. Você quase pode imaginar Joseph dizendo, como no versículo 13, e depois que essa visão terminou, outra grande e gloriosa visão surgiu diante de nós. Para o profeta Elias, é como se dissesse, sim, você veio. Como se eu estivesse esperando por isso há 13 anos. A segunda melhor Páscoa de todas, certo? Isso mesmo. E então ele cita no versículo 14, chegou a hora. Chegou plenamente o tempo que foi anunciado pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, deveria ser enviado antes do grande e terrível dia do Senhor para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que toda a terra não fosse ferida com uma maldição. Antes de lermos o último versículo, é óbvio que Moroni dá uma interpretação diferente, ou uma tradução de Moroni. Não é que uma esteja certa ou errada, ele está apenas traduzindo. Ele não diz para converter o coração dos filhos, ele diz para plantar no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. Ele não diz, eu o revelarei a Elias. Ele diz, eu o revelarei a você. O sacerdócio pela mão de Elias. E ele não diz, a menos que você seja atingido por uma maldição. Ele diz, para que toda a terra não seja totalmente devastada. Em outras palavras, Malaquias, sua profecia e o sacerdócio de Elias, que será restaurado, serão capazes de garantir Joseph. Dirá em outro momento, eu poderia traduzir plantar como selar ou garantir. Vou selar as promessas dos patriarcas, as antigas promessas de exaltação sobre vocês. E essas promessas incluem as bênçãos do progresso eterno e da família para que esta terra não seja destruída em seu propósito. O propósito é realizar a imortalidade e a vida eterna do homem. A vida de Deus, viver como Deus. E precisamos ser investidos. Precisamos nos reunir bem, devo colocar nessa ordem. Precisamos reunir Israel no convênio. Precisamos ser investidos e receber a promessa de todas as bênçãos da exaltação. E precisamos selar essas bênçãos, sobre a cabeça das pessoas para com Deus e uns para com os outros. É isso que Elias vai fazendo. Seu poder, às vezes, é chamado de poder selador, mas ele sela todas as bênçãos da exaltação. Na verdade, Elias está possibilitando o que Moisés e Elias acabaram de restaurar. Não podemos reunir Israel de todos os lados do véu e dos cantos da terra sem as chaves seladoras para selar essas bênçãos no céu. Não podemos garantir o que Elias restaurou das bênçãos da exaltação abraâmica sem o poder selador de Elias. Portanto, Elias é realmente o mensageiro supremo. Estas são apenas duas citações que tirei do que Joseph disse sobre Elias.
Como Deus virá em socorro desta geração, ele enviará Elias e revelará os convênios para selar o coração dos pais aos filhos e os filhos dos pais. E em outra ocasião, Joseph disse isto: por que enviar Elias? Porque ele possui as chaves da autoridade para administrar todas as ordenanças do sacerdócio. Deixem-me dar-lhes uma última citação logo antes de ele falecer. Isso foi em março de 1944. O Espírito, o poder e o chamado de Elias são para que vocês tenham poder para possuir as chaves das revelações ordenanças, oráculos, poderes e investiduras da plenitude do sacerdócio de Melquisedeque e do reino de Deus na terra, e para realizar todas as ordenanças pertencentes ao reino de Deus. Em outras palavras, o sacerdócio de Elias possibilita a plenitude do sacerdócio de Melquisedeque ou a ordem do Filho de Deus. É realmente o sacerdócio porque é o sacerdócio que faz com que possamos nos tornar como Deus para selar essas bênçãos sobre nossa cabeça. É tão bonito. João usou a palavra elegante. Adoro o 16. Portanto, é quase como se você tivesse tudo o que precisa agora. Sim, devemos ler esse versículo. Portanto, as chaves desta dispensação estão confiadas em suas mãos. Por isso vocês podem saber que o grande e terrível dia do Senhor está próximo, mesmo às portas. Vejo isso como motivo de alegria assim, né? Como vocês, pois em toda a história do mundo, quando tivemos o conhecimento, as chaves, a capacidade, os templos, a comunicação, a liberdade de construir templos em toda a terra, de reunir Israel dos 4 cantos da terra e de ambos os lados do véu, de trazê-los para o convênio de dotar e unir famílias e selar as bênçãos da exaltação sobre todos os filhos de nosso Pai Celestial. Isso significa que este é o ponto culminante, estes são os dias pelos quais os profetas esperaram desde o início dos tempos. Estamos vivendo nessa plenitude. Se não conseguimos ler a seção 110 e nos regozijar, então não posso ajudá-los. Então leia novamente. O Elder Holland diria que, se você não consegue se entusiasmar com isso, não consegue se entusiasmar com nada. Sim, o que é mais emocionante do que querer reunir toda a minha família para que ninguém se perca, prometer a eles uma plenitude de bênçãos e selá-los a Deus e uns aos outros para que possam ter progresso eterno, né? Essa é a maior mensagem nesta terra. Toda essa discussão me ajudou a entender por que o Senhor estava tão ansioso. Vocês vão construir o templo? Porque é isso que eu quero dar a vocês. Isso me faz pensar, Elias e Moisés estavam indo, esses caras já terminaram, vocês poderiam se apressar? Queremos vir, queremos abençoá-los com tudo isso. Eu consigo ver a urgência de construir o templo para que tudo isso possa ser restaurado. Anthony, em seu trabalho na BYU História da Igreja, ao escrever esses livros sobre o templo, qual a importância disso para você? É tudo. Encontro tanto poder, propósito e realização nas bênçãos do templo. É tudo para mim como educador, mas principalmente como marido, pai e servo no reino. Abril de 1836 é o que facilita tudo isso. É o catalisador, é o ponto central para essas bênçãos de exaltação. E é claro, elas serão construídas em Nauvoo. Joseph expandirá e colocará essas chaves em prática para redimir os mortos, para dotar e selar os santos, porque eles ainda não os estavam selando em Kirtland, e para unir as famílias, né? Portanto, havia mais por vir, mas esse foi o momento catalisador das bênçãos do templo nos últimos dias. Sou grato por Joseph Smith ter tido dias bons. Sabemos que ele teve muitos dias difíceis. Dias realmente difíceis. Tão poderoso esta declaração no versículo 9. O coração de milhares e dezenas de milhares se regozijará grandemente em consequência das bênçãos que serão derramadas. Quero dizer com que frequência você lê isso. Por causa disso, o coração de milhares, dezenas de milhares. Isso ainda está acontecendo. Quantas pessoas, literalmente, não é apenas uma metáfora. Pense nas centenas de templos e nos milhões de santos dos últimos dias que receberam a investidura, foram selados a seus entes queridos e receberam a promessa de grandes bênçãos. A alegria e o regozijo que sentem ao adorar na casa do Senhor e então expandir isso para o outro lado do véu, para todos aqueles que estão recebendo essas ordenanças por procuração. Quero dizer, ao cumprimento literal de ver isso em nossos dias, com templos espalhados pela terra e este grande trabalho avançando. É o maior trabalho que está acontecendo na terra. Há muitos trabalhos importantes, mas este é o trabalho. Esta é a grande coisa. Vai surpreender o mundo inteiro quando Jesus o retornar. Jesus, em essência, diz: precisamos reunir todas as pessoas de boa fé em todo o mundo no povo do convênio. Como faremos isso? E ele diz: temos trabalhado nisso e meu povo começou essa obra e temos unido e selado toda a família humana, conferindo-lhes investiduras e bênçãos para garantir essas bênçãos. É maior do que qualquer outra obra que esteja acontecendo conforme nossos profetas testificaram. Anthony, se estiver tudo bem, gostaria de fazer uma última pergunta, John. Fique à vontade para participar.
No final de seu discurso na BYU, você disse o seguinte: ao sair do templo, seja um aluno diligente e esforce-se conscientemente para praticar esses convênios e conceitos na vida cotidiana. Esforce-se, pratique, comece de novo. Reajuste-se, aumente sua precisão e nunca desista. Deus não desiste de você, não desista dele. Você continua e termina falando sobre o poder que Deus quer dar, que podemos realmente receber nossa investidura. Temos pessoas em todo o mundo ouvindo algumas que estão completamente convertidas ao templo e ao poder que existe nele. E então podemos ter outras que estão um pouco reticentes, que não sabem se o templo é para elas se pertencem a ele ou se podem compreendê-lo. Depois de estudar essas sessões e o templo, vamos falar com elas. Vamos encerrar nosso tempo juntos, falando com elas. Conte-nos como você se sente em relação ao templo sagrado. A primeira coisa que eu diria é: lembrem-se do templo. Ele o chama de casa de aprendizado na seção 88. O Senhor ensina por meio de parábolas. O templo é uma grande parábola, ou seja, a investidura do templo em particular, sua apresentação tem o objetivo de ser misteriosa e de se comunicar com todas as culturas e épocas. Não se destina a ser compreendida à primeira vista. Não finjo que a compreendi. Continua a aprender na casa do conhecimento. Se alguém neste momento está a dizer que não compreende bem, a primeira coisa que diria é que isso se deve ao facto de a maioria dos discípulos do Salvador não ter compreendido bem a maioria das suas parábolas à primeira vista, mas milhares de anos depois compreendemos, né? Entendemos parte delas, pelo menos as partes principais, e o templo continuará a se revelar a você e a mim à medida que perguntarmos, buscarmos e batemos com diligência. Mas não podemos esperar. O Senhor quer que haja camadas de profundidade para uma vida inteira de aprendizado e não podemos esperar que tudo se revele na primeira visita ou mesmo na 10ª visita. Dê tempo a si mesmo. A segunda coisa que eu diria em particular é que a casa do Senhor nos ensina por meio de símbolos e rituais. Gostamos de dizer que somos um povo simbólico, mas na verdade não somos. Se eu pudesse falar aos santos americanos modernos com os quais estou mais familiarizado, diria que somos um povo muito literal. Não estamos profundamente enraizados em símbolos e rituais em sua maioria, nossa igreja é bastante comum no sentido de ser prática. Não quero dizer isso de forma negativa. Temos uma fé muito prática, temos uma fé muito utilitária. Nossa igreja é bastante direta. Em nosso culto dominical, temos aulas dominicais e os únicos rituais são o sacramento e talvez uma bênção. Mas então, entramos na casa do Senhor e tudo é muito simbólico e ritualístico e não estamos acostumados a isso. Em vez de criticar isso, talvez devêssemos nos perguntar como podemos ser melhores na interpretação de símbolos e rituais. E isso requer uma vida inteira de aprendizado. Mas a última coisa que eu diria é: tenho que dizer isso. O Senhor disse que é a casa dele e que o nome dele estará sobre ela. É a casa do Senhor. Sempre que formos ao templo, procuremos o Senhor em todos os seus aspectos. Desde as vestes, a iluminação, as portas, até quando entramos numa sala de selamento, por exemplo. Por que razão os noivos estão vestidos com aquelas vestes sacerdotais? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós estamos a seguir a sua ordem. Estamos dizendo que vamos viver uma vida baseada no convênio e vamos nos ajoelhar diante de um altar que representa um altar de sacrifício assim, como Jesus sacrificou sua vida, e vamos fazer um convênio diante desse altar de que vamos basear nossa vida em Jesus Cristo e em seus ensinamentos. E vou receber promessas de bênçãos pela graça de Jesus Cristo. Vou ter um lustre que simboliza a luz do mundo acima de mim e janelas, e tudo isso é o Salvador. Talvez a última coisa que eu diria é: procurem o Salvador em todos os aspectos do templo, e quanto mais vocês o procurarem, mais o encontrarão. E mais verão que esta é realmente a sua casa, que o seu nome está lá e que o seu poder está lá. Espero que isso ajude as pessoas a encontrarem algumas coisas para procurar enquanto continuam a aprender a amar a casa do Senhor. Adorei. Anthony, quando eu era bispo, em um dos meus anos, tínhamos um tema sobre qual seria o próximo passo. Para alguns, o próximo passo era fazer suas orações pessoais. Para outros, o próximo passo era vir e tomar o sacramento conosco. Para alguns era obter uma recomendação, para outros era ir usá-la. Tenho um testemunho pessoal de que o Senhor quer as pessoas no templo. Senti isso muitas vezes como bispo, preparando aqueles que iriam receber uma recomendação. Ele quer você lá. Ele perdoa pecados. Cara, se esse é o seu próximo passo, vá lá, porque você o encontrará lá como acabou de prometer. Anthony, obrigado por passar seu tempo conosco hoje. Você tem um grande conhecimento e o compartilha generosamente. Isso é maravilhoso. Obrigado.
Obrigado. Obrigado pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo pela família Sorensen e por todo este podcast. É realmente incrível e vocês estão abençoando inúmeras vidas. Obrigado, pessoal. Estou apenas conversando com amigos aqui. Que bênção estar com vocês dois, ótimos professores e amigos. Eu amo muito vocês dois. Nós amamos vocês. Quando terminamos uma gravação como esta, fico impressionado com a bondade do Senhor por eu poder fazer parte de algo assim. Eu também. Sim, frequentemente as pessoas dizem, obrigado pelo que você faz. E eu respondo, não obrigado por ouvir. Porque se vocês não ouvissem, não poderíamos fazer isso. Às vezes não consigo acreditar nisso. E agradeça a Cindy por nos deixar levá-lo por algumas horas. Queremos agradecer ao Dr. Anthony Sweat por estar conosco hoje e dedicar seu tempo. Somos gratos a Shannon Sorensen, nossa produtora executiva, e aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. E em cada episódio lembramos do nosso fundador. Ele teria adorado isso. Tenho certeza que sim, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. A restauração continua no Follow Him.